inclusive você trouxe um ponto que é muito importante. Governança, que geralmente a gente fala em governança corporativa, mas é justamente essa atribuição e boa associação dos planos definidos, né? Então, quando a gente pensa em no próprio ESG, o E e o S, sem a governança desses indicadores, é só o greenwashing ali. Você fala, olha, eu vou fazer, mas você precisa desse apoio secundário em monitorar a execução. E aí é essencialmente governança de novo, né? E como você comentou bastante de regulamentação, a gente tem o que é previsto em lei e a gente tem uma série de iniciativas que são previstas para as SAs de capital aberto listadas, que aí são trazidas complementarmente pela B3. Hoje, a gente passou recentemente por uma série de movimentos que questionaram se a eficiência dos conselhos, os processos de governança, o próprio caso americano ficou famoso, temos o caso do Credit Suisse, em que a questão ali, naturalmente, o conselho não forjou um balanço, o conselho não tem esse poder, mas vem a questão de, olha, seria possível que os conselhos dessas empresas antecipassem esses movimentos, estando mais atentos ao dia a dia da organização? Olha, sem dúvida, tá? E uma coisa que você comentou no começo é que às vezes aspectos sociais e ambientais eles tomam, né, os noticiários, etc. A governança também toma. O problema é que ela toma quando falta governança, né? Excelente ponto. Não por boas razões, mas por más razões. Quando falta governança, isso aparece em todo noticiário, né? Eu não tenho dúvida que tem, mas tem uma série de aspectos que precisam ser levados em consideração dentro de um conselho e dentro de uma organização como um todo, né? Uma coisa que é muito interessante também é que eu passei até hoje por 25 conselhos de administração, ainda estou em alguns hoje. E quando eu comecei, as primeiras experiências que eu tive, o conselho de administração servia a uma pessoa que era o acionista, né? O que a gente estava ali para gerar valor para o acionista, para reduzir o risco para o acionista, a melhor relação risco-retorno possível para os acionistas de uma empresa, né? Mais de 10, 15 anos para cá, as coisas mudaram bastante do ponto de vista de governança e hoje a gente fala muito de um conceito que é o conceito de governança de stakeholders, né? E o acionista, ele segue sendo, né, uma parcela muito importante disso, mas os conselheiros já entenderam que se eles não olharem para o restante, eles estão correndo riscos enormes, né? Tem vários exemplos e, de novo, essas coisas voltam para o jornal quando elas não são um bom exemplo, né? Mas a gente fala, poxa, mas não cuidou a parte de diversidade e inclusão, isso é importante, não é importante? Basta você ver o impacto que isso causou numa gestora que recentemente divulgou uma foto do time e só tinha homens brancos, 100 pessoas, 95 homens brancos, 4 mulheres brancas, né? E esse é o tipo de impacto que você vê disseminando hoje nas redes sociais de uma forma que não existia antes, né? Hoje a gente tem uma reverberação da informação numa velocidade que há 10, 15 anos atrás não existia. E hoje a gente tem também uma nova geração, que é quem está entrando para investir agora, que é quem está entrando para financiar essas companhias, que não aceita mais esse tipo de coisa, né? Foi um outro empresário também falar, com o início da pandemia, que não era por causa de algumas pessoas que iam morrer, que tinha que fechar os estabelecimentos comerciais. Isso gerou um cancelamento nas redes sociais, né, dessa companhia gigantesco. Grupos e grupos e grupos de pessoas dizendo que nunca mais iam consumir produtos e serviços dessa empresa. Então, hoje o conselho entendeu que não adianta mais você focar 100% do seu trabalho no acionista, porque tem outros riscos que a gente está correndo que eles precisam ser identificados. E vão impactar o acionista. Sem dúvida, e vão impactar fortemente. Então, hoje a gente tem que trazer todos os stakeholders para a agenda do conselho. Não é pouca coisa, tá? Aumentou bastante.